Boa noite! Ele só trabalha e não tem tempo para mim. Essa é a situação? Você conhece alguém? Hoje a live vai falar disso. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que já me conhece, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma live. Se você está caindo aqui pela primeira vez, muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta e analista corporal. E aí o pessoal já tá chegando, Sabrina na área, fala Sabrina, tudo bem? Aí, deixa eu fixar o tema aqui, enquanto o pessoal vai chegando, que agora já fiquei mais esperto. Eu já colei ele aqui. Aí, fixar comentário. E eu vou pegar este aviãozinho aqui, vou encaminhar para algumas pessoas que eu acho que talvez possam se interessar. E nós podemos começar a nossa live. Beleza. Olha, Viviane na área, Sabrina. Gente, papo hoje, papo reto, papo tranquilo. Não sei se é tranquilo, não. É um papo um pouco... Porque, enfim, quem me conhece sabe que eu costumo dar muito a real da história. Então, eu ouço muita gente falando e reclamando sobre a questão de como é que funciona essa questão do... ele não me dá atenção, a coisa não está caminhando, não está legal, agora é só trabalho, ou a pessoa está casada, ou a pessoa está namorando, ou vocês estão se conhecendo, e a dinâmica não anda, ela não anda, não caminha, não evolui. A dinâmica fica travada, o relacionamento não evolui, e as pessoas começam a se questionar: qual o motivo? Será que ele não gosta mais de mim? Será que é alguma coisa errada? É certo, é normal a pessoa de repente sumir, a gente está num esquema legal, um relacionamento, de repente começa a distanciar, daqui a pouco eu quero sair, não posso, porque estou no trabalho, quero marcar uma coisa, não consigo. Como é que funciona isso daí? Um ponto importante que vocês têm que ter em mente, para começar a história, é que a gente tem que entender que, de acordo com os traços de caráter, as pessoas vão reagir de forma diferente. Seja a pessoa do lado de cá, que está se sentindo sem atenção, seja a pessoa do lado de lá, que está envolvida nesse ritmo de trabalho. E aí, para quem não conhece a questão dos traços de caráter, são aquelas famosas dores existenciais que eu falo sempre que possível nas minhas lives. Por que eu falo tanto nelas? Por que eu insisto nessa questão dos traços de caráter? Porque isso é basilar, gente. Isso daí é basilar. A forma como você percebe o mundo, a forma como você faz relacionamentos, a forma como você sente, pensa e age, ela foi determinada nos seus 7 primeiros anos de vida. E se você não entende isso, você está levando a vida meio que sabe aquele óculos todo escuro e todo arranhado? Que você acha que está enxergando com clareza, mas não está? Então a gente tem que ver que nas dinâmicas, quando tem esse tipo de relacionamento, em que uma pessoa está muito dentro do relacionamento e acha que a outra não está, porque está trabalhando, está não sei o quê, a gente tem que entender que a dinâmica dos traços de caráter, ela influencia sim, influencia bastante, porque é a forma como a pessoa vai para a vida. A gente pega essas dores emocionais nossas, vou lembrar aqui rapidinho para vocês, que é a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação, a dor da traição, troca, exclusão, e a gente leva para a vida. Então, o que acontece é que as pessoas têm graus diferentes de sentirem essas dores. E aí, obviamente, ela vai se refletir no relacionamento, porque eu tenho uma história de vida, o meu par tem uma outra história de vida, e nesse encontro aqui é que dá o ruído. Os grandes problemas de relacionamento acontecem porque dá ruído na forma como cada um tem esse óculos que enxerga a vida. Então, a gente tem que entender de cara que alguns traços de caráter têm mais essa necessidade de troca afetiva. E tem outros traços que não. Então, por exemplo, o traço de caráter oral, né? Ele tem essa necessidade de contato devido ao medo do abandono. Então, como ele se sentiu esse medo na infância, ele tem uma tendência de querer as pessoas perto, e principalmente o par. Por quê? Porque senão fica aquele vazio, fica aquela sensação de que a pessoa não está lá, e ela começa a ficar insegura, ela começa a se sentir abandonada, então ela começa a sentir aquela dor dela. Se você pega o traço de caráter masoquista, e vamos lembrar mais uma vez que é traço de caráter, não estou falando do masoquista daqueles filmes que vocês estão acostumados a ver, ou não, ele não mostra as emoções dele, beleza? Ele não mostra, mas ele é um traço de caráter que sente e que quer fazer a troca, quer fazer uma troca e uma interação. Então o que acontece? Ele também sente quando o par está afastado, entendeu? Quando as pessoas não estão juntas. Só que ele não necessariamente vai falar, mas ele sente. O rígido, ele é um traço de caráter mais frio. E ele tem aquela questão da dor, o masoquista, a dor da humilhação, o rígido, a dor da traição. Então, o que acontece?
Ele, apesar de ser considerado um traço de caráter frio, mas ele não é uma pedra de gelo, gente. Ele é um traço que eu diria assim que ele tem uma questão de sentir. Então ele precisa dessa troca, porque se o rígido não tiver esse tipo de troca, o ambiente vai fazer ele ficar com medo de se sentir traído, traída no caso a mulher, e essa insegurança vai deixá-la ruim. Então a falta de contato, a necessidade de troca, de interação, ela pega. Tem um traço de caráter que é frio, que ele não sente. Ele, num primeiro momento ele não se importaria com isso, mas ele pode sentir, que é o traço de caráter psicopata. O traço de caráter psicopata, ele vai transformar essa situação de ele agora só trabalha e não me dá atenção, isso vai virar um problema no relacionamento se ele achar que ele precisa ter o controle da relação e ele está perdendo esse controle. Aí, se o traço de caráter psicopata entrar nessa dor, que é a dor da manipulação, então como ele quer ter o controle para não se sentir manipulado, se ele sente que está perdendo o controle do relacionamento, ele pode ser que ele vá se achar ruim isso daí. Mas ele é um traço que a gente chama de traço frio. Ele não tem essa necessidade de toque, de afeto. Ele quer a pessoa próxima para ter controle, para saber que a pessoa está jogando o jogo que ele está dando os dados. E está fazendo a coisa acontecer, tá bom? Agora, uma coisa interessante, no traço de caráter psicopata, se isso foi combinado antes, ele não vai sentir problema, não vai ter problema nenhum. A pessoa está focada no trabalho, não está dando atenção, ele não vai se preocupar com isso, porque foi conversado antes, tá tudo certo. Eu falei, olha, eu vou passar aí os próximos 6 meses focado no meu TCC. Eu vou passar os próximos 6 meses focado porque tem um projeto X que vai acontecer e eu quero uma promoção, quero não sei o que e vou sair do outro lado. Se ele receber esse tipo de coisa, ele vai saber que nos próximos 6 meses ele é mais com ele. E não vai ter tanto esse problema. Agora, se não tiver sido combinado, aí ele pode ficar inseguro. Ele pode ficar inseguro exatamente porque ele precisa ter essa necessidade do controle. Beleza? E aí a gente tem que entender também que nessa questão de interação, existem também aqueles relacionamentos à distância. Então, não bastasse a pessoa já estar à distância, por vezes a pessoa começa a assumir. Ela não dá atenção, de repente você manda uma mensagem, já é difícil de encontrar. Já é contado, porque às vezes é uma viagem que você tem que fazer, é um momento, as coisas ficam muito mais no WhatsApp, nas mídias, e a pessoa precisa dessa troca. E aí ela some. E aí a gente tem que lembrar também que existem alguns traços de caráter que vão ter mais tranquilidade num relacionamento à distância, e por isso a pessoa, quando dá uma sumida, ele não vai sentir tanto problema. E tem traços de caráter que não. Entendeu? Se a gente pensar no esquizoide, que eu não falei no de cima porque ele não tá nem aí, o esquizoide não tem problema nenhum da pessoa ficar no mundo dela lá e aqui. E por quê? Porque o esquizoide tem a dor da rejeição dentro dele. Ele se sentiu rejeitado na primeira fase da vida dele de maneira mais forte. Então ele tem uma aversão a ter contato e troca afetiva e troca de sensações. Então o mundo para o esquizoide pode ser a distância. Um esquizoide se relacionando com um esquizoide não vai ter esse papo de que ele não me dá atenção. Se tiver troca intelectual, pode estar morando um na Sibéria e o outro morando na África do Sul, que não vai ter problema. Agora, se você tiver um traço de caráter, que a gente chama de traço de caráter quente, e o outro é um traço de caráter frio, a gente começa a ter problema. Porque o esquizoide não vai estar nem aí, ele vai estar no mundo dele trabalhando, viajando e tudo mais. E a pessoa que é do lado de cá com um traço quente, é um oral, um masoquista, ou um rígido, assim, que não é quente, mas que tem sua parte quente, eles vão sentir essa necessidade. E aí vai começar a dar zica o relacionamento. Beleza? Como eu falei também, o psicopata, se a regra estiver clara, não tem problema. São os dois traços que eu falei aqui que vão ter menos dificuldade em manter uma distância e não vão se importar muito. E aí, se você está se relacionando com uma pessoa que é esquizoide ou psicopata e você é oral, masoquista ou rígido, aí você pode estar num problema no relacionamento. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa não está muito... Ela não tem essa necessidade, entendam. A forma como a mente dela foi moldada não faz ela ter essa necessidade de ter esse tipo de interação com o par. Para ele a vida está ok. Eu tenho que trabalhar, eu tenho um objetivo, eu faço. O psicopata é assim, isso, eu tenho uma meta, vou fazer isso. O rígido, eu tenho um desafio, eu quero fazer, ele faz. O esquizoide, ele quer ficar no mundo dele. Então, se você está se relacionando com pessoas desse tipo, elas não vão se importar muito. E se as coisas não forem ditas, e mais que isso, se as coisas, além de serem ditas, você tentar entender o par, e o par tentar te entender, porque esse é o jogo de um relacionamento saudável, a coisa não flui e dá problema.
Dá problema mesmo, dá problema no relacionamento. E aí uma pessoa começa a achar que não está sendo amada, que o relacionamento está ruim, que as coisas não estão caminhando, que por quê. E a gente vai entender também que existem outras dinâmicas que podem estar acontecendo por baixo. Que de repente não é nada disso que eu estou falando, isso não é o ponto mais gritante, mas existem algumas dinâmicas aqui dentro, que nós vamos falar daqui a pouco. Eu vou pedir um favor para vocês aí, enquanto eu bebo água. Pega esse aviãozinho aí, manda para as pessoas que você acha que vão se interessar, porque é isso que faz o Instagram entender que o canal está entregando conteúdo. Dá um coraçãozinho aí, ajuda a gente, por favor. Vamos continuar. A gente tem que, para falar de relacionamento, para a gente falar de pessoas que estão se sentindo negligenciadas no relacionamento e porque o par só pensa em trabalhar, só pensa em produzir, a gente tem que entender também uma questão que se chama prioridade, né, gente? Então, o que acontece? Agora, dando a real, e eu não estou agora dizendo que tudo é assim, mas agora eu vou dar várias dicas para vocês. Talvez seja a hora de começar a questionar, você que está se sentindo nessa situação e que seu par não te dá atenção, que não falou nada e de repente sumiu, que agora de repente você tenta marcar uma saída com ele e não consegue, você tenta marcar um encontro e não consegue, chama ele para conversar no WhatsApp, para não dar notícia, e sempre tô trabalhando, tô enrolado, tô não sei o quê. A gente tem que entender também, gente, que talvez você não seja prioridade para essa pessoa. Por mais que isso doa, a gente tem que entender que, de repente, o grau de prioridade, o grau de atenção que você está dando para o relacionamento não é o mesmo que a pessoa está dando do outro lado. E aí tem uma pergunta que se esse é o caso, que é fundamental, que você tem que se fazer, que é a seguinte pergunta: você quer se manter em um relacionamento onde você não é prioridade na vida do seu par? Porque veja só, eu sempre falo isso nas minhas lives. Cada um de nós tem que se ter como uma pessoa mais importante da vida. Sempre falei isso. Então não adianta colocar pai, mãe, família, gente, nem Deus, tá bom? Você tem que se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque se você não caminhar, ninguém vai caminhar por você. Então você tem que ser a pessoa importante. E aí, quando você está num relacionamento com outra pessoa, é claro que ele vai se achar importante, você vai se achar importante, mas vocês têm que valorizar essa troca. Então, assim, a pessoa é importante, eu sou importante, para dar um exemplo, mas a minha mulher, ela é a que está imediatamente abaixo de mim em termos de relevância e importância. É assim que tem que funcionar a coisa. Porque senão, a gente não tem um relacionamento saudável. A gente não tem uma troca. Porque se a prioridade na vida da outra pessoa é o dinheiro, são os bens, são, sei lá, os amigos, é o jogo do final de semana, o videogame, se a prioridade da pessoa é essa, então você tem que começar a se questionar qual é o seu papel nesse relacionamento. Ah, Kleber, agora você está dizendo então que a pessoa não pode mais sair com os amigos, não pode mais jogar um futebol, não pode mais... Não estou falando isso. Tá? O que eu estou dizendo é, se a pessoa, a todo momento, você é preterida nas escolhas, porque a pessoa, o par, tem que ir para um jogo de futebol, compromisso com os amigos, jogar lá não sei o que, fazer. Sempre você está como terceira, quarta, quinta ou sexta opção. Então, gente, é uma hora que infelizmente tem que dar essa realidade. Você tem que entender que de repente você não é a prioridade da pessoa nesse relacionamento. E aí a gente entra num detalhe muito importante quando é isso daí. Quando a pessoa, você está querendo investir no relacionamento, a pessoa de repente não consegue. É que existem pessoas, e em homem, então isso daí é muito comum. Existem pessoas que não querem carregar a culpa de terminar um relacionamento. É simples assim, gente. Existem pessoas que não acham, não querem carregar essa pecha. E aí eles colocam o relacionamento em stand-by e ficam aguardando o outro. A pessoa cria um clima, cria uma condição. Ela vai conduzindo o par de tal forma que o par vai terminar a relação. Uma hora. Vai ser inevitável, ele vai jogar a toalha. Porque a pessoa não se decide. Entendeu? E o que acontece, gente? O que acontece é que pessoas que têm esse tipo de atitude, e elas são mais comuns do que a gente gostaria que fossem, elas ganham alguma coisa com isso. Elas têm um benefício em se prender nesse tipo de dinâmica, em que ela não define, não diz para que ela está no jogo, e ao mesmo tempo não te deixa sair, não deixa ir embora. Você fica naquela zona neutra, aquela zona cinzenta que você não sabe muito bem. Fica cozinhando o galo. O que acontece? Às vezes a pessoa
ela vai ter um benefício, sei lá, um benefício de inocência. Ah, não, eu não sei por que ela terminou, não. Ou então, ela é complicada demais, aí ela terminou, deu um surto e terminou. Ou então ela reclama demais, ela fica reclamando toda hora que eu não dou atenção nem nada. Ela demanda muita atenção e tudo mais. E aí o que acontece? A pessoa fala, olha, eu não fiz nada. Eu só não dei atenção, cá entre nós, eu só não dei a atenção e o retorno necessário para mostrar que ela era uma pessoa relevante na minha vida. Aí a pessoa toma uma atitude e você ainda sai de inocentão, o gente boa da relação, porque você não quer ter a peste de que você foi o filho da mãe, foi o escroto e tudo mais, que terminou o relacionamento. Então você põe uma distância, aí você põe trabalho como prioridade, põe os amigos, põe o evento, põe tudo. E a pessoa fica lá, porque se ela for de um traço de caráter em que ela necessita de carinho, de afeto, às vezes o citoquil, né, a pessoa entender isso daí, não fica tão forte. A pessoa, vamos entender que os traços de caráter, que são as pessoas que têm traços de caráter mais quentes, ela bate no coração para depois subir para a cabeça. Então, às vezes bate no coração, ela não está raciocinando dessa forma, ela está sentindo. E quando ela está sentindo que quer a pessoa do lado, quer ficar do lado e tudo mais, ela não está pensando se a pessoa está dentro ou não, ela fica sentindo. E a outra pessoa não, está só. Então ela fica num sofrimento. Quando às vezes era mais fácil a pessoa, como um adulto responsável, chegar e falar, cara, não está dando. Ah, a pessoa vai sofrer, ela vai chorar. Cara, ela vai sofrer e vai chorar mais de uma vez, né? Porque o que você está fazendo é diluir um sofrimento e uma dor em milhares de prestações. Milhares de prestações. E aí, né, num jogo de adulto responsável, de adulto saudável, isso não é saudável, né? Isso não é legal. Tem aquelas pessoas que resolvem ficar no relacionamento e aí vão jogar, tô trabalhando. Não, eu só tô trabalhando, não posso dar atenção, não posso ficar com você, não posso. Porque ela pensa assim, cara, é o seguinte, se eu terminar esse relacionamento, essa pessoa vai fazer um escarcéu na minha vida. Ela vai ficar furiosa, vai fazer escândalo, vai fazer não sei o quê, vai tornar a minha vida um inferno, entendeu? Então eu vou deixar o relacionamento esfriar. Por coincidência da vida, o trabalho está me demandando muito. Por coincidência da vida, eu vou começar um discurso que agora a vida, eu estou no ritmo muito puxado. Vou deixando ela encher o saco. Ou ele, né? Eu vou falar ele e ela para ficar mais fácil, tá bom, gente? Aqui assumo isso. E aí a pessoa não larga o osso e fica te cozinhando o galo porque ele não quer que você tenha um surto. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, alguns traços de caráter têm mais dificuldade com a questão de poder se sentir rejeitado, abandonado ou excluído, porque bate na dor dele, bate na dor existencial. Então elas vão reagir de uma maneira mais passional, dependendo do tanto que essa dor bater. E aí você precisa entender como é que você funciona. Porque se você é uma pessoa que tem uma dor de abandono muito forte, se você se prende no relacionamento de qualquer jeito, para qualquer coisa, se segurando em migalhas de afeto. Não, ele não me dá atenção, passa uma semana todinha, vamos encontrar, aí ele dá um alô, ele deu alô. Ai, que bom, ele olhou para mim. Aí vem, enche o potinho lá de afeto, com umas gotinhas de afeto, e você se prende nisso. Simplesmente porque você passa por essa dor do abandono a todo momento, então você não quer se sentir abandonada. Então você se prende em migalhas de afeto. Ou de rejeitado, ou a pessoa que é rígido, que está na dor, que não consegue se colocar como uma pessoa mais importante, que não tem essa clareza, fica se sujeitando a situações em que a pessoa vai te dando migalhas de afeto. Ela, não, ele está enrolado essa semana. E começam as historinhas. Começam as historinhas que escondem o verdadeiro motivo. É porque ele está muito atarefado. É porque ele está fazendo muita coisa. É porque essa semana foi meio complicada, então eu vou pegar mais leve. Começam as historinhas quando de verdade você só está tampando o sol com a peneira. E você de verdade não está mostrando, não está deixando a realidade chegar para você e falar, olha só, esse cara está fora. Esse cara está fora da relação. A gente tem que entender que a forma como você enxerga a vida, o seu óculos da vida, que é essa impressão dos traços de caráter, ela vai determinar a forma como você vai reagir no relacionamento. É fundamental. Tem pessoas que não terminam a relação, indo para o outro lado também, tem pessoas que não vão terminar a relação e vão ficar cozinhando e vão ficar, eu não posso hoje a gente não pode. Benzinho, eu queria encontrar com você. Hoje eu não posso, tenho trabalho. Benzinho, não, eu tenho reunião lá do não sei o quê. Benzinho, sempre vai ficar isso daí, sabe por quê? Porque a pessoa quer se sentir poderosa. A pessoa quer se sentir a rainha da cocada preta.
Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma dor na manipulação muito forte e tá lá querendo sentir no controle, mesmo que seja um relacionamento de merda, mas é melhor. Ou, às vezes, é um rígido, uma pessoa que tem um traço de caráter rígido, que tá muito na dor. E aí, ela fica naquele jogo de que não libera a pessoa, não deixa a pessoa ir. Por quê? Porque é ruim com você, mas se eu ficar sozinho, eu também não quero. Então eu vou ficando, eu vou administrando essa situação, eu vou cozinhando galo. E aí a atitude é sempre assim: eu estou no controle. Eu decido se você vai receber o meu carinho, o meu afeto, atenção ou não. E a pessoa do outro lado fica, não, me dá afeto, me dá atenção, me dá. Aí a gente tem que perguntar um negócio, um ponto de reflexão que você tem que fazer. Como é que era a sua dinâmica na sua infância com seus pais? Será que de repente você era aquele tipo de pessoa que tinha que se contentar com migalhas de afeto que você recebia dos seus pais para se sentir amada, querida, estimada? Qual foi a dinâmica infantil que você passou e que te faz entender que a pessoa te dá um pouquinho de afeto, um pouquinho de atenção é suficiente e você precisa se prender naquilo ali, porque senão você não é amada? Que dinâmica é essa que você traz para a sua vida adulta, que reflete esses traumas de infância, desses 7 primeiros anos que você passou na sua vida? Então, a gente tem que entender, quando está essa história de que eu determino a forma como você vai... Se você tem direito a ficar com a minha companhia, eu determino se você tem direito de ficar perto de mim ou não, e a pessoa fica administrando isso daí, não é uma relação de par. É uma relação de um superior com uma pessoa inferior, ou seja, é uma relação de um adulto com uma criança. Essa é uma relação que está reproduzindo um modelo infantil que foi herdado da família de origem. E aí, se não tem 2 adultos numa relação, não tem relação, gente. Relação, ela só é feita entre adultos. Uma relação de casal, uma relação de compromisso. Relação entre adulto e outra pessoa que se infantiliza, ou vice-versa, uma pessoa que está infantilizada e o outro que se coloca como superior, não é uma relação entre pessoas que querem caminhar na vida como um par, como um casal, enfim. É um relacionamento onde você tem uma pessoa que adota uma atitude parental e uma pessoa que adota uma atitude de filho. E a pessoa fica presa nisso porque ela aprendeu na vida dela, na infância dela, que ela só pode sobreviver com migalhas de afeto. E ela se contenta com qualquer coisa. Então o que acontece? A gente tem que entender então que todas essas dinâmicas são dinâmicas doentias, em que a pessoa ela não tende a assumir as consequências de terminar um relacionamento. E ela mantém essa distância e põe outra pessoa em sofrimento. Que a pessoa que está na situação dessa, se distanciando, jogando a desculpa no trabalho, outra coisa, ela não está se importando com a pessoa do outro lado. Sejamos honestos, por mais dolorido que seja isso, por mais que de repente você esteja nessa situação e ouvir isso daí seja uma situação desagradável de ouvir. Mas se alguém tem que dizer isso daí, então seja eu que sou terapeuta, seja eu que mexo com análise corporal e que entendo das dinâmicas familiares, entendo de muita coisa. Então, às vezes, você tem que entender qual a prioridade que você tem na vida da outra pessoa. Qual a relevância que você tem? Será que ainda existe relevância ou não existe? Porque, de novo, se a pessoa não quer assumir as consequências de terminar a relação, ela não quer assumir a culpa de que fez algo errado. E aí cabe uma pergunta que a gente tem que se fazer aqui. Quem é que tenta parecer perfeito e infalível e que não pode fazer nada errado para os outros? Criança, né, gente? Criança que se quebra alguma coisa, ela vai lá e esconde. Se faz alguma coisa errada, ela esconde. Por quê? Porque senão papai e mamãe vão brigar. Senão papai e mamãe vão dar castigo. Então ela faz um monte de coisa. E não assume, simplesmente porque é uma forma que ela tem de tentar parecer o filho perfeito. O filho bom, que vai ter sempre o carinho, o afeto e a atenção. Então, quem tenta não ter a culpa de terminar um relacionamento e fica cozinhando o par nessa história, está numa dinâmica infantil. Porque adultos, gente, adultos escolhem a culpa que querem carregar. Um adulto, ele sabe que vai tomar uma decisão X, seja em relacionamento, seja em profissão, seja em dinâmica, qualquer dinâmica. O adulto, ele pondera, eu vou tomar essa atitude, tendo primeiro a si como a pessoa mais importante nessa decisão. Essa decisão que eu vou tomar, ela me afeta?
Sim, afeta positivamente ou negativamente? Positivamente, beleza. Se afeta negativamente, por que eu vou tomar essa decisão? Essa é a questão que um adulto saudável tem que se fazer. Porque o adulto saudável escolhe a culpa que quer carregar. E ele sabe que ao tomar a decisão, se preservando, certas pessoas ele vai desagradar e certas pessoas ele vai agradar. E tá tudo certo, porque o adulto sabe lidar com a culpa. Quem não sabe lidar com culpa é criança, que chora, que fica fazendo birra, que fica se debatendo, porque não sabe lidar com a culpa. Então existem muitos adultos que vão para o mundo que de verdade são grandes crianças dentro de um corpo de adulto, porque seu mundo emocional continua a reagir para o mundo, para a vida, para todos, com a mesma dinâmica dos que tinha dos 7 primeiros anos de vida. Só criam mais cascas para fazer essa dinâmica ficar um pouco mais complexa. Tem umas que não. Tem umas pessoas que fazem birra e fazem ciência, você já entende. E aí você tem que entender que os benefícios ocultos, aquelas coisas que você ganha em ficar naquela coisa, são essas dinâmicas infantis. E aí você se exime da responsabilidade. Porque, no fundo, o que você quer dizer com isso, de não se posicionar no relacionamento, de não dizer, olha só, a real daqui é essa, a real é que vai acontecer isso no relacionamento, tá dentro ou tá fora. Ou então, olha, não estou mais afim de ficar nesse relacionamento. Quem não quer fazer isso é porque quer dizer, a culpa não é minha, mamãe. A pessoa que não sabe, eu sou tão legal, eu sou tão gente boa, só porque eu tive que trabalhar um mês, virando 24/7 e tudo mais, a pessoa não sabe. Mas eu não falei nada para ela, né? Eu só cheguei e comuniquei, olha, próximo mês. E simplesmente eu deixei ela para lá, quando não tem filho no meio do caminho e tudo mais. E aí, é assim, e a pessoa ela não gostou, ela achou ruim. E aí a pessoa fica usando isso como um jogo invertendo. Por quê? Porque ela tomou a decisão de abrir essa distância, não comunicou ao outro lado, e ainda acha que o outro lado tem que aceitar. Assim, de boa, sem nenhuma conversa, sem nada. Porque eu sou assim. É assim. Tá bom? Fique assim. Faz sentido para vocês? Ou eu estou viajando aqui? Faz sentido. Eu já falei. Quem discordar, fique à vontade de discordar. Entendeu? Eu não sou o dono da verdade. Eu sou uma pessoa que atende muitos clientes, estuda muito e, com isso, eu sei muita coisa que funciona por trás dessas histórias que as pessoas colocam para todo mundo. Talvez, aí você tem que entender o seguinte, talvez, nessa dinâmica do relacionamento, a pessoa está lá distante de você. Vou tomar uma água aqui, que hoje em Brasília está seco pra caramba. Às vezes, a pessoa está distante. E está nessa história de que, trabalho. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, eu vou falar isso mais na frente, mas eu não estou falando contra trabalho, eu não estou falando que não existem imprevistos na vida, que você tem que, de repente, pegar e esticar um dia, pegar um final de semana e trabalhar. Não estou falando isso. Eu estou falando de situações em que isso virou uma rotina na vida do casal. Entendeu? Então, o que acontece? Talvez essa pessoa esteja colocando o relacionamento de vocês em stand-by e fazendo acontecer simplesmente porque você não é aquela pessoa que vai levar isso na boa, como eu falei antes. E aí você vai fazer 1000 cenas para pular fora do relacionamento. Eu atendi uma vez um cliente que ele terminou um relacionamento. E ao terminar o relacionamento, ele já teve dificuldade para terminar o relacionamento. Por quê? Porque ele falou que a gente estava tanto tempo junto, o relacionamento estava acontecendo e tudo mais, mas a coisa estava degringolando, eu já não estava sentindo, eu não olhava mais para a pessoa com aquele olhar de cumplicidade e tudo mais, mas a pessoa tinha muita qualidade, uma pessoa maravilhosa, linda, e eu enrolei e eu terminei. Só que essa pessoa ficou tão mal quando eu terminei, ficou tão mal. Ela me chamou para conversar depois de um tempo e ela levou inclusive um remedinho de tarja preta que ela estava tomando antidepressivo, porque ela tinha ficado tão mal que ela foi consultar um psiquiatra e o psiquiatra passou um antidepressivo para ela. E aí eu me senti tão ruim, que já foi difícil terminar, né? Eu me senti tão mal de ver aquela pessoa sofrendo, que aí eu voltei. Eu voltei pro relacionamento. Só que aí eu voltei pro relacionamento só o mínimo possível.
porque eu decidi que naquele momento eu ia voltar para não ficar sofrendo, mas que aquele relacionamento eu já ia levar em banho-maria. E aí a próxima vez ela ia entender que o relacionamento não estava legal e uma hora ela ia terminar. E a história passou e eu falei, enfim, quando ele trouxe isso para mim, ele já tinha feito tudo isso daí. No final das contas, depois de 1 ano e meio, olha só, 1 ano e meio depois do primeiro término, foi que o outro lado chegou e falou, acho que você não está dentro, assim, e terminou. Simplesmente porque ele não queria ter a pecha, o peso de ser a pessoa que terminou pela segunda vez um relacionamento que ele não devia nem ter voltado. Simplesmente porque ficou com pena da pessoa. Pena não pode ser uma justificativa para se voltar a um relacionamento, simplesmente porque o motivo é errado. Você tem que estar com uma pessoa do que você quer ficar do seu lado, que você olhe, que te inspire, que te admire, que você admira, que você sinta vontade de progredir, que você sinta vontade de caminhar, que você sinta vontade de um monte de coisa. Aí você vai ficar com uma pessoa por pena. É muito complicado isso. E é muito ruim. É muito ruim. Porque tira até a dignidade da pessoa. Entendeu? Mas se a pessoa tem um traço do abandono, ou se ela tem um traço do masoquista lá mais forte, ela quer, na primeira resposta é emocional. Eu quero contato, eu quero voltar até aquele toque, eu quero voltar até aquela pele na pele, eu quero voltar. E a pessoa, ela se contenta. Porque nessa hora o traço está tão na dor que ele vai se concentrar com migalhas de afeto. Né? Mas aí, falando ainda dentro dessa situação que aconteceu, pensando do outro lado, na reação do par, que teve tudo isso aí. Qual foi o medo que a pessoa podia ter? E aí vale para vocês questionarem. Qual o medo que você vai sentir? Vou até mudar. Vou fazer a pergunta aberta para vocês. Qual é o medo que você vai sentir caso o seu par termine com você? Nessa história, vamos montar o contexto para também não ficar assim. Tá lá, tô no relacionamento, não tô me sentindo dentro de um relacionamento, o par tá com 1000 histórias, tá trabalhando, agora é só trabalho, a coisa... De repente, e você não chama ele na chincha para conversar e muito menos... Porque se eu chamar ele na chincha para conversar, ele vai terminar comigo. Então a pergunta que eu vou te fazer, reformulando agora a minha colocação, é: qual a dor que você vai sentir caso ele termine? Você tá com medo de fazer isso daí, ele terminar e você se sentir abandonada? Você está com medo de se sentir trocada por outra coisa? Meu Deus, eu fui chamar ele para conversar, para falar isso daí, e ele escolheu o trabalho e não me escolheu. E se sentir trocada pelo trabalho? Você está com medo, de repente, de ir se abrir para falar o que você está sentindo, e ele resolver terminar e com isso você se sentir exposta, ou seja, você se sentir humilhada? Poxa vida, eu me dediquei tanto a esse relacionamento, tanta coisa, ele vai lá e termina comigo assim quando eu fui abrir meu coração. Será que é isso? Ou será que você está com medo de se sentir rejeitada? Puxa vida, a única pessoa que eu conseguia trocar, que eu tinha interação e tudo mais, resolveu terminar. Aí o que acontece? Nessa história você engole seus sentimentos, e aí você continua no relacionamento porque você não é a prioridade na vida do seu par, e você aceita isso. E aí a gente tem que entender, quando a dinâmica está assim, que uma pessoa está correndo atrás da prosperidade, caminhando e tudo mais, e outra pessoa está aqui, essa pessoa está vivendo a vida dela e você parou de viver a sua própria vida. Por quê? Porque você resolveu parar a sua vida por alguém que não te valoriza. E aí? Como é que é isso daí para você? Até que ponto? Não, a gente está tanto tempo junto, Kleber, que eu me acostumei. E aí, por comodidade, eu vou pegar pesado agora, por preguiça, você vai se manter no relacionamento, sabendo que você não é a pessoa mais importante para ele depois dele. É isso mesmo? É esse tipo de relacionamento? O que você está dizendo para você mesmo? O que você está falando para você mesmo e para sua criança? Como é que está essa história para você? Tem que começar a pensar nisso, gente. A ideia aqui não é só bater, é provocar reflexão. O questionamento aqui é exatamente o que a pessoa às vezes precisa ouvir algumas coisas para entender. Então a pergunta que eu faço para você, que é fundamental, seja para você que está no relacionamento nesse momento, seja para você que pretende ter um relacionamento, a pergunta é o seguinte:
Você já se questionou o que você espera de um par? O que você espera de uma pessoa do seu lado? Ou você jogou isso pro acaso, pro destino, para Deus, para as energias cósmicas, para o éter? Até que ponto você sabe o que você deseja de uma pessoa do seu lado? Entendeu? Porque, eu vou até melhorar essa pergunta. Será que você quer, num relacionamento, um par mesmo? Ou será que você quer um pai? Ou então uma mãe? Não é isso? Não, Kleber, é porque é o seguinte, eu estou incomodada porque ele não me dá atenção, eu quero que ele me dê atenção toda hora, que diga me ama, que mande 1000 flores e tudo mais. E aí você está na dinâmica de criança, porque você quer que mamãe olhe para você e diga, filhinho, eu te amo, eu te amo. Ou então ela diga, papai diz que te ama, me diz que me ama, me diz que me ama. E você não está procurando um par. Você está jogando aquela carência que você tem lá dos seus 7 primeiros anos, simplesmente para o seu par. E aí, ele não é um par nessa hora, mas ele é um pai ou uma mãe. Alguém comentou alguma coisa? Perfeito, preciso demais ouvir tudo isso. Uau! Pois é, a live hoje ela é um pouco mais, vai dar umas pancadinhas aí no fígado, vai dar um chute na canela, mas eu acho que é importante. É importante sim, certas coisas precisam ser ouvidas. Sabe por quê? Porque a gente tem que buscar um relacionamento, como eu sempre falo, de adulto com adulto. Entendeu? O relacionamento tem que ser, gente, de adulto para adulto. O relacionamento saudável é esse. Qualquer relacionamento que não seja de um adulto com adulto, não vai dar certo. Porque você vai ter uma dinâmica doentia que vai estar refletindo traumas infantis. E aí o casamento, relacionamento, ficamento, juntamento, dá o que quiser, não vai caminhar. Nem na prosperidade, nem na sexualidade. Não vai dar certo. É simples assim. A gente tem que entender que relacionamento é o seguinte, existem fases, tá bom? Então a gente tem que entender que existem fases, existem momentos em relacionamento. E aí o mais importante é ter que entender que nessas horas é importante conversar para alinhar as expectativas. Porque adulto conversa com adulto. Quem tem medo de falar com o par, com medo de desagradar, dele ter reação e tudo mais, não é adulto com adulto. É criança conversando com o pai ou com a mãe. Que a criança é que tem medo de contrariar papai, nem todas, né? A dinâmica é muito da dinâmica de que viveu na infância. A criança não quer contrariar papai ou mamãe, que senão papai ou mamãe vai ficar bravo e ela não quer se sentir, ela assim não se sente amada por papai ou por mamãe. Um adulto senta com outro adulto e fala, vamos conversar. E a pessoa do outro lado, se ela é um adulto saudável, ela ouve, pondera e faz as suas colocações. Porque a partir do momento que um dos dois começa a falar, porque você está falando isso, ou então outro, você só grita comigo, não sei o quê. Não é dinâmica de adulto, gente. Triângulo dramático. Vítima, salvador, acusador. Se você assumiu qualquer um desses papéis, você entrou no modo infantil. Modo infantil on. Tira as crianças da sala, porque adulto tem que conversar com adulto. Então não adianta ficarem presos em dinâmicas infantis se vocês querem um relacionamento de adulto. E relacionamento de adulto, adulto senta e conversa com adulto e o outro adulto ouve. Vou gostar de tudo que eu ouvi? Não necessariamente. Mas eu vou ter a capacidade de ouvir, a empatia de me colocar do lado da outra pessoa, porque se eu sou um adulto saudável, eu sei quais são as 5 dores que me afetam, em que grau. E eu sei no meu par quais são as 5 dores que afetam ele. Então eu sei qual é o óculos da vida que ele usa, eu sei qual é o óculos da vida que eu uso, e eu sei como esse relacionamento tem que funcionar para encaixar. Então quando eu falo respeitando a forma como outra pessoa é, entendendo as dores dela. Eu não posso chegar para um traço de caráter oral, que é muito mais emoção, e eu sou um traço de caráter, de repente, mais frio, um esquizoide ou um psicopata, e vou falar, veja bem, a razão por causa disso, eu vou usar argumentos racionais para uma pessoa que é emoção. Não vai dar certo, gente. Do mesmo jeito que uma pessoa que é só emoção vai tentar falar com racional, ela não vai conseguir colocar necessariamente em palavras aquilo que ela está sentindo. E nessas horas você tem que dar espaço para a pessoa falar. Fala, esvazia, bota para fora, deixa a coisa relaxar. Aí quando ela, e às vezes até chorar, e deixa a pessoa chorar. Porque se ela é um traço mais quente, ela precisa às vezes chorar. Aí quando a coisa chegou no nível, você ouviu, o outro ouviu, e a coisa caminha.
É papo de adulto com adulto, entendeu? Deixa eu ver aqui, verdade, tapa na cara, show primo, é isso aí. Perfeito, eu sou oral. Pois é, os orais, o traço de caráter oral, vai passar primeiro por aqui e se der espaço, dependendo do traço, vem pra cá. Se der espaço, às vezes fica só aqui. É aquele turbilhão de emoção, a pessoa não consegue nem colocar. Me diz o que você quer saber, então, o que você está incomodado? É porque. E a pessoa às vezes tem que botar para fora como? Chorando, às vezes tem que dar um grito, às vezes tem que sair. E se você conhece seu par e entende como é que ele funciona, você não vai fazer julgamento. Você vai olhar e falar, ela está na dor. Eu fiz alguma coisa tão ruim que eu joguei o meu parceiro na dor, meu par na dor. Então eu tenho que respeitar o momento, eu tenho que fazer uma coisa para ela se sentir acolhida. Deixa o oral chorar, tanto que ele achar necessário chorar. Deixa a pessoa fluir. Se você também não pode querer que um esquizoide, você é uma pedra de gelo, você não sente nada, você querer que um esquizoide que não sente queira chorar na tua frente. Ele não vai chorar nunca. Ele vai simplesmente olhar aquilo tudo que você está fazendo e vai esperar alguma coisa racional. No final ele vai falar, meu bem, você está querendo dizer isso, e você vai falar, é isso. Ou às vezes fala, não, e começa tudo de novo, e começa o show. É assim que funciona a dinâmica, gente. Mas para isso vocês precisam se conhecer. Senão não vai adiantar. E aí então a gente tem que entender, voltando então a essa história, de que vai ter momentos no relacionamento em que a gente se aproxima mais, tem momentos que a gente se afasta mais. Tá tudo certo se isso está dentro do fluxo do casal. Se isso está acontecendo de uma forma em que houve um acordo, uma conversa. Aí a coisa flui, a coisa é tranquila. Agora, se a coisa não está num fluxo em que as pessoas se respeitam e entendem esses momentos, começam as cobranças, começam as exigências. E aí você pega para uma pessoa que é um traço frio, que é um traço psicopata, ou talvez um rígido no recurso, você vai pegar lá um esquizoide e vai falar, você é muito frio, você não fala, você não se importa de estar perto de mim e tudo mais. Não vai adiantar. É simples assim. O que vocês têm que entender nessa dinâmica é que se o combinado na dinâmica de vocês, enquanto casal, é vocês estarem próximos, estarem compartilhando as coisas, vivendo as coisas, trocando as coisas, e aí começou a virar rotina no relacionamento de vocês não estarem juntos, entendeu? Aí você tem que ter claro na sua vida que você tem que decidir até que ponto você está a fim de ficar nessa relação. Entendeu? E para você saber se você quer ficar ou não quer ficar numa relação, você precisa ter clareza do que você quer ou do que você não quer em uma relação. Isso é fundamental. Se você entra num relacionamento sem saber o que você espera de um par ou o que você não espera de um par, a chance disso dar errado é muito forte. Vamos dar um exemplo básico. Vou dar 2 exemplos. Você achou uma pessoa maravilhosa para se relacionar, está vivendo com a pessoa e você não gosta que a pessoa fume. E a pessoa é fumante. Gente, isso é coisa básica. Você é um cara que gosta de malhar, gosta de aventura, gosta de sair, uma mulher que gosta de sair, dinâmica e tudo mais, e a pessoa é do tipo calado e fechado que quer ficar em casa toda hora vendo Netflix e tudo mais. Não vai dar certo. Mas você sabia disso quando você estava na dinâmica? Porque depois que está dentro do relacionamento, aí você pensa, não, agora está dentro e lascou. Não é tá dentro e lascou, porque aí não é relacionamento de adulto. Aí é todo mundo sendo inocente. Lascou, agora o destino vai se encarregar. Todo mundo inocentão. Todo mundo ganhando. Não, a gente tá junto aqui, a coisa deixa acontecer. O destino vai se resolver. Inocentão, irresponsável, porque fica adiando decisões que têm que ser tomadas e que adultos saudáveis tomam. Deixa eu só ler alguém que colocou aqui. Frieza, preocupante. Pois é, a frieza é preocupante se você é um traço que sente muito. Mas ela só é preocupante a partir do momento que você não entende como o par funciona. Porque se você entende como o par funciona, nada impede que você faça um acordo com o seu par. Ele é um traço mais frio. Beleza. Ele é um traço mais frio, você é um traço mais quente. Você pode chegar e falar, meu bem, eu queria de vez em quando você me desse um abraço. Podemos combinar isso? Tá? De vez em quando? Tá? Ou então diga que me ama. Eu preciso ouvir isso aí. Porque ele é um traço frio. Ele não sente.
E tá tudo. Ah, não, tem que ser natural, Kleber, tem que ser assim. Gente, você quer um relacionamento bom ou você quer achar desculpas para o seu relacionamento ficar ruim? O que você espera de um relacionamento? Porque, na verdade, se você quer resolver o relacionamento, você vai partir para a situação de resolver o relacionamento. Você não vai chegar para ficar aquela desculpa, eu quero isso, eu quero... Só são desculpas, justificativas para você continuar ficando na sua miséria emocional e ficar dizendo, eu sou inocente e tudo mais, ele não gosta, ele fica só no trabalho, ele faz não sei o quê. Não vai resolver a história, gente. O foco é resolver o problema ou o foco é ficar no problema? Qual é o foco? Deixa eu ver que tem mais alguns comentários aqui. Como o oral com traço rígido no recurso se comporta? E caso seja na dor, qual é a minha forma de sair? Eita, peraí, que eu quase fiz uma besteira aqui. Como o oral com traço rígido? O oral, a gente tem uma questão muito interessante. Se o oral está no recurso e o rígido está no recurso, aí é uma coisa maravilhosa. Ponto importante que tem que ter de atenção. A pessoa que ela precisa se sentir no foco das atenções. As pessoas têm que estar olhando. Não, veja só, quando eu falo isso, as pessoas começam a achar, a pessoa tem que ser exibida, mas não é exibido, gente. A pessoa tem que se sentir, ela tem que fazer alguma coisa as pessoas admirarem. Seja no trabalho, seja em casa, as atitudes que ela faz têm que ter correspondência. Só que ao mesmo tempo em que existe esse tipo de dinâmica, existe um conflito. Porque ao mesmo tempo que o rígido quer ficar todo lindo, maravilhoso, aparecendo e tudo mais, salto alto, ou então um sapato terno, o oral quer ficar, ai meu Deus, eu prefiro um sapatinho mais baixo. Prefiro uma roupa mais folgada, essa roupa está apertando demais, isso daqui está me incomodando. Então o que acontece? O rígido no recurso, ele vai acontecer, vai correr atrás das coisas para acontecer, não vai se importar, ele vai entender que ele estar aparecendo, ele estar conquistando coisas, é consequência natural dele estar se empenhando. O rígido no recurso, ele tem foco, ele tem objetivo, ele corre atrás. Se a oral está no recurso, ela não está se sentindo abandonada, ela se torna uma grande aliada, porque ela dá o poder da comunicação para esse rígido. Então é um rígido que vai falar o que quer, vai ter clareza em dizer. Se ele não está no trabalho, ele vai ser um líder que vai dizer, gente, a nossa meta da semana é essa, a gente precisa fazer isso, está claro para todo mundo, vocês estão entendendo? Isso é recurso, gente. Agora, se o rígido está no recurso, na pessoa, mas o oral está com medo de se sentir abandonado e tudo mais, ele vai andar, mas cada um passo ele fica com medo. Será que eu falei demais? Ou então ele fica, será que eu indispus o chefe? Será que eu indispus meu par? Será que eu fiz tal coisa? E aí com isso ele não consegue caminhar. Ele sente vontade de correr, quando ele começa a correr, aí ele começa, meu Deus, será que eu fiz tudo certo? Será que começa a bater as inseguranças? Simplesmente será que se eu fizer isso, eu vou desagradar fulano e fulano vai embora, e aí ele vai me abandonar? E aí começam os medos e as inseguranças. Vocês entendem? Faz sentido para vocês? Isso eu estou falando de 2 traços só. A pessoa tem que se conhecer. Então, como está a pergunta aqui, como oral com traço rígido no recurso se comporta? E caso seja na dor, qual a melhor forma de sair? A melhor forma de sair, qualquer que seja o oral, tá na dor, você tem que parar de ficar em ambientes que você se sinta abandonada. E talvez, se você está num relacionamento em que o seu par, ele vive no trabalho e não te dá atenção, então esse ambiente não está saudável para você. É simples assim. O ambiente não está saudável. Aí um adulto saudável chama o par e fala, esse não está legal, está dando ruim, não está fluindo. O que a gente pode fazer para melhorar? Também você está tendo que trabalhar e tudo mais? Estou te entendendo, mas eu também não posso ficar aqui dizendo que está tudo bem, porque eu vou assaltar a geladeira, entendeu? Porque eu vou ficar me sentindo angustiado e tudo mais, eu vou ficar... Aí se eu sou de beber ou de fumar, eu vou me entupir na bebida, eu vou fumar pra caramba e tudo mais, vou fazer um monte de coisa. Então também tem que ser bom para os 2 lados. Então, o que a gente pode fazer? E o par tem que, entendendo você, falar, peraí, então, vamos fazer um acordo, sei lá, todo dia de manhã a gente faz um chameguinho aqui, de repente eu acho uma hora lá, uma brechinha, te mando um alô, no WhatsApp, coisas que eu me sinta notada, que eu não me sinta abandonada. O ambiente é fundamental. Se você está se sentindo abandonada, esse ambiente está se fazendo sentir assim. Tem que mudar o ambiente. Não tem como mudar. Caramba, isenção de culpa e responsabilidade, né? Amei, exatamente, resolver relacionamento, isso, muito sentido, perfeito, obrigada. Beleza, gente, que bom que está fazendo sentido para vocês, porque nos meus atendimentos,
nos cursos que eu dou, nas mentorias que eu faço e tudo mais, uma das coisas que eu mais vejo um problema de relacionamento é que as pessoas se jogam dentro de relacionamentos como se fosse uma roleta russa, como se fosse um jogar dados. Vamos jogar os dados e vamos ver se dá lá o olho de cobra, aquele As pessoas tentam, tateando, fazer a coisa funcionar, sendo que de verdade não precisava disso. Se a pessoa se conhece, e se ela conhece o par, ela tem muito mais potencial para fazer esse relacionamento acontecer. E aí, se o par tiver que investir, vai falar, meu bem, próximos 2 meses o bicho vai pegar, mas em compensação vai ter uma promoção no final, e nós vamos fazer uma viagem maravilhosa. Pronto. Não vou deixar você se sentir abandonada. A gente vai combinar algumas coisinhas aqui. Eu não vou estar tão presente como eu estava antes, mas vamos combinar, sei lá, uma vez por semana a gente vai sair para jantar, eu vou chegar à noite, posso chegar tarde, mas vou tomar um banho, vou te abraçar um pouquinho e tudo mais. Eu vou criar condições para você não se sentir abandonada. É assim que um casal saudável funciona. Temos um desafio, vamos superar juntos esse desafio. E não, eu tenho desafio, eu vou e você me acompanha. Se não me acompanhar, pula fora. Te vira. Que também não adianta. Porque, gente, a gente tem que entender o negócio. Vou tomar mais uma água aqui, como eu falei aqui em Brasília, tá complicado. Pega esse aviãozinho quando eu tomar água aí e manda pra uma galera aí que vocês sabem que tá com treta de relacionamento. Que a gente começou a falar disso daqui, mas a gente também tá falando de relacionamento como um todo. E o Instagram só entende assim, se vocês compartilharem e derem um coraçãozinho aí pra curtir. Quando a gente começa a se relacionar, gente, e principalmente quando a gente começa a se relacionar com pessoas que a gente gosta, né? A gente finge não reparar nos prós e nos contras, né? Porque a gente quer que dê certo. A gente quer que dê certo. E aí, você de repente, aí tem aquela história, ele é frio e eu gosto de toque. Mas eu vou deixar. Ele é fechado e eu sou falante. Não, mas tá tão bom, ele é tão lindo, ela é tão maravilhosa, vamos deixar. Não, ele gosta de se mostrar, gosta de aparecer em todo lugar, e eu não gosto muito de atenção e tudo mais. Não, mas vamos ficar junto porque tá legal, o sexo tá gostoso, o beijo é bom, a pele dá pegada, as coisas acontecem e vamos ficando, né? E a gente tem que entender que no momento que a gente se apaixona, a primeira fase da paixão, ela é uma fase que eu sempre coloco assim, que é uma fase muito narcísica. Por que é uma fase muito narcísica? Porque de verdade a gente não se apaixona por uma pessoa. A gente se apaixona, vou falar um negócio aqui, que tem um tempão que eu não trago para uma live. A gente se apaixona não pela pessoa, a gente se apaixona pelos nossos conteúdos, nossas qualidades, nossas virtudes que vemos refletidas no nosso par. Aquela pessoa, quando ela é nova, ela deixa eu jogar, eu projetar dentro daquela pessoa tudo que eu tenho dentro de mim que eu não consigo ver. Então eu consigo ver que ela é falante, ela é extrovertida, ela é legal, ela é comunicativa, e ela começa a mostrar um monte de coisas que de verdade são coisas suas, que você guarda tão lá dentro, que você empurrou tão lá para dentro, que você não vê. E aí por isso que as pessoas se desapaixonam. Porque com a dinâmica do dia a dia, a pessoa reage de uma forma diferente de como você jogou para cima dela. Aí você começa a ver a pessoa como ela é de fato e não como essa ideia que você tinha na cabeça. E aí, se a pessoa só vive num relacionamento por conta de apaixonar-se, acabou a paixão, acabou o relacionamento. É simples assim, porque uma hora a projeção acaba, gente. A gente vê a nossa alma refletida no par, principalmente na hora que a gente se apaixona. Só que a gente tem que entender que isso daí tem prazo de validade para terminar. Entendeu? Senão a gente entra na dinâmica infantil. Esse relacionamento tem que dar certo, de todo jeito. Entendeu? Eu quero que dê certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu quero. Eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou fazer tudo, ele vai mudar. Aí você se coloca na dinâmica do salvador do relacionamento. E eu já falei para vocês, se você se coloca na dinâmica da vítima, do salvador ou do acusador numa relação, criança na parada. Tira as crianças da sala que os adultos precisam conversar. Entendeu? Então, criança é que cria essa ideação de que o mundo e tudo mais. O mundo adulto é feito de escolhas. E dentre as escolhas que você tem, você pode fazer a escolha de não iniciar um relacionamento ou não ficar num relacionamento. Você tem as opções. Você como adulto, autônomo e capaz, saudável, ou na jornada do saudável, você tem que fazer as escolhas e estar tranquilo com as consequências dela. Podem ser, vai desagradar alguém, tudo bem, gente, não estou dizendo que vai ser um mar de rosas, não.
mas você vai saber que você está se priorizando. Essa escolha foi porque, em primeiro lugar, toda escolha que você for fazer na vida, vou repetir de novo, toda escolha que você for fazer na vida, você tem que estar em primeiro lugar. Porque senão, se você não se coloca em primeiro lugar na sua vida, pode ter certeza que ninguém mais vai te colocar. Entendeu? Por isso que eu falo que na nossa vida, a gente tem que ser a pessoa mais prioritária. Nem Deus pode ser mais prioritário que você. Tá? Porque Deus já fez a parte dele. Para quem acredita em Deus, essas coisas, Ele já te deixou no mundo, né? Ele já te deu autonomia, Ele te deu capacidade. Então, por favor, Ele já te deu o suficiente. Seja responsável, seja um adulto e se empenhe. Faça a sua parte. Tá? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que a gente já está caminhando para o final da live. Sim, uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente aqui também, gente. Por favor, se alguém ainda tem essa ilusão, tire agora. Ninguém muda ninguém. Ninguém. Não, Kleber, você não entende. Se eu me dedicar, me empenhar, eu vou fazer ele mudar, eu vou fazer essa... Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas querem. E se a pessoa não quiser, ela não vai mudar. É simples assim. Você pode se empenhar, pode se dedicar, pode se descabelar, pode se fazer o que for, a pessoa não vai mudar. Simples assim, gente. As pessoas são... E por isso é importante, sabendo que ninguém muda ninguém, investir no diálogo e nos alinhamentos de casal. Você focado na sua vida, seu par focado na vida dele e os dois juntos focados no relacionamento, caminhando juntos para não se afastarem. Entendeu? Desse jeito, aprendi isso na dor. Pois é, né, prima? É sempre aquele ditado, né? Ou a gente aprende na dor, ou a gente aprende no amor, né? Normalmente a gente aprende na dor, a maioria das vezes, né? Gente, vocês têm que entender um negócio. Vou falar um negócio que é muito forte aqui. Eu queria que vocês guardassem isso no coração para levar dessa live. A vida é muito curta para desperdiçarmos ela sendo infelizes. Ela é muito curta, gente. E a vida é muito curta para a gente desperdiçar em relacionamentos que nos tornam infelizes. Gente, a gente está em julho. Julho. Daqui a 4 meses, 2021 acaba. E vão ser 2 anos dentro dessa pandemia. Dezembro já é clima de festa, então a gente faltam 4 meses para o ano acabar. Parece que foi ontem que a gente celebrou a virada de ano. O tempo passa muito rápido, gente. O tempo corre. Não dá para você se meter em coisas que você vai ser infeliz. Agora, vamos para o outro lado também? Vamos para o outro lado? Vocês estão distantes, querem manter esse relacionamento, querem fazer a coisa funcionar, querem fazer a coisa dar certo. Tá nesse momento que você está se sentindo só, que a pessoa está tendo muito trabalho, cara, aí é a hora de investir, cair matando na qualidade da relação, pelo tempo que essa distância for durar. Então, a gente tem que pensar nisso. Se vocês têm pouco tempo juntos, vocês têm que investir na qualidade do tempo que vocês estiverem juntos. E aí, para esse relacionamento ter qualidade, ele fluir no pouco tempo, nesse espaço de tempo combinado entre vocês, que vocês não vão estar próximos, para ele fluir, aí, gente, se vocês conhecerem os traços de caráter um do outro, vai facilitar muitão. Mas muitão mesmo. Porque se você... De novo, vou voltar no exemplo. Se você é do traço masoquista, o traço de caráter masoquista, e quem chegou aqui agora depois aí, estou falando de traço de caráter, não estou falando daquelas coisinhas que vocês estão ouvindo de outras coisas. Tá? Traço de caráter masoquista e tem um traço de caráter psicopata. Não se assustem, tem nada a ver com isso que vocês estão acostumados. Se você é um traço de caráter masoquista, você não fala, você é calado, você é mais devagar, você é mais metódico. E você... está numa dinâmica em que a pessoa do seu lado ela é rígida, acelerada. Rígido é no 2.0, é 2x. E aí você quer fazer as coisas mais devagar, para sentir, o rígido quer correr. Se você não entender que você age de um jeito, que seu par age de outro, e que vocês precisam achar um ponto de equilíbrio aí, não vai dar certo. Porque quando juntar... Um quer ficar, de repente, quietinho em casa assistindo Netflix abraçadinho, outro quer ir pra balada, quer sair. Não, tempo junto, vamos sair. Não, mas é pra gente ficar junto. Junto é Netflix, não, junto é ir pra balada, é pra sair. Vocês têm que entender como a mente de vocês funciona.
E não tem como escapar, gente. Eu falei no início da live, vou repetir agora para quem chegou depois. Os seus 7 primeiros anos de vida são fundamentais nisso. Você vai passar vou falar bem devagar. Você vai passar o resto da sua vida, sua existência nesse plano da Terra, cuidando para ou viver essas dores que você passou nos 7 primeiros anos, ou tentar lutar contra elas. Se você não entender como os 7 primeiros anos da sua vida são fundamentais para definir a sua forma de sentir, pensar, agir e estabelecer e manter relações, você está jogando todos os seus relacionamentos. Estou falando de casal aqui, mas vale para relacionamento de pai e filho, vale relacionamento com sócio, vale ser relacionamento de família. Se você não entender isso daí, você está jogando a dinâmica para o acaso. E sabe que no acaso, eu vou dizer, é mais fácil você ficar no ambiente de dor, que você vai se sentir rejeitado, vai se sentir abandonado, vai se sentir manipulado, vai se sentir humilhado, vai se sentir traído, excluído. E você podia, em vez de estar sentindo isso, estar se sentindo criativo, comunicativo, articulador, metódico e executor. Essa parte aqui só funciona se o ambiente é bom, senão você fica sentindo isso. Adivinha onde é que a maioria das pessoas fica? Adivinha onde que a maioria das pessoas que eu atendo está? Claro que está aqui, porque se está aqui, a pessoa não está nem preocupada em ter problema, porque a vida está fluindo maravilhosamente. Mas as pessoas vêm para dizer que se sente mal, que se sente abandonado, ele não me dá atenção, porque o cara é frio, porque não sei o quê, e assim vai. Se você não se entender e o outro não se entender, e vocês juntos não entenderem como é que essa dinâmica vai funcionar, a chance de dar errado ela é altíssima. Altíssima. Deixa eu ver aqui. Sou sua fã. Opa, obrigado. Fiquei curiosa, Kleber. Qual o seu traço de caráter dominante? Essa é uma pergunta boa, hein? Eu sou distribuído. Tá bom? Por isso que vocês me vêm falar, às vezes você me vem mais quieto, eu sou bem distribuído, tá bom? Eu tenho rigidez como primeiro traço, mas logo atrás eu tenho um masoquista e um psicopata, e um pouquinho mais atrás ali o oral, e no finalzinho ali o esquizóide, mas eles são mais ou menos distribuídos, tá bom? Então, beleza? Então o que acontece? Temos que cuidar do ambiente, tem que cuidar do ambiente. O esquizoide não pode se sentir rejeitado, o oral não pode se sentir abandonado, o psicopata não pode se sentir manipulado, sendo chantageado, sem as coisas não estarem claras. Os masoquistas não podem ficar com medo de se sentir, de falar coisas e se sentir exposto. E os rígidos têm que se sentir fazendo coisas e brilhando e fluindo. É assim que funciona. Ele sabe equilibrar. Pois é, quando eu venho para uma live dessa, é um exemplo claro. Eu pego essa live aqui, eu ponho meu rígido, meu psicopata na frente aqui, porque eu sei que eu vou aparecer. Peço licença para o meu esquizóide, que ele não quer muito aparecer, mas ele já está mais tranquilo. Ponho meu oral para falar com vocês e o masoquista fez um mapa mental aqui que eu posso seguir. Assim é funcionar no recurso, gente. Eu estou sendo comunicativo, tá bom? Eu estou sendo criativo, porque eu já fiz toda a dinâmica aqui. Eu estou sendo articulador, porque eu estou falando com vocês, eu estou convencendo, eu estou aplicando, eu estou sendo metódico, porque eu tenho um mapa mental aqui, e eu estou sendo executor, porque eu estou mostrando. Gente, todos os traços funcionam no recurso nessa live. É assim que funciona. É assim que funciona. Entendeu? Mas para isso você precisa se conhecer. Porque se eu tenho um problema de querer aparecer e eu forço para aparecer, vai dar zica. Vai dar zica. Entendeu? Deixa eu ver o que mais. Para fechar aqui, tá. Um último ponto para a gente caminhar, que a live hoje rendeu pra caramba, né? Então, eu gosto de deixar ela com mais ou menos 1h10 no máximo. 50 minutos até 1h10. Meu masoquista, ele fica mais ou menos a Kleber. A gente combinou que ia ser por aí, então segura aí, tá bom. Então o que acontece? Uma coisa que vocês têm que ter em mente sempre quando for falar de relacionamento, principalmente nessas questões em que há uma distância no casal e o casal não está conseguindo caminhar, é que vocês têm que fazer acordos quando a coisa não estiver fluindo. De novo, adulto conversa com adulto. Então pode ser um papo aberto, que eu acho mais tranquilo. Meu bem, vamos conversar aqui, olha, o bicho está pegando aqui, eu tô incomodada, eu estou me sentindo mais sozinha ultimamente, está me sentindo abandonada, e com isso eu estou ficando angustiado, eu estou vendo que eu estou correndo para a geladeira. Ou então, olha só, meu bem, a gente não tinha conversado muito bem como é que ia ser essa dinâmica, não está claro para mim aí essa história, porque aí o psicopata precisando negociar. Não está muito claro como é que é essa história. Você disse que ia precisar trabalhar um tempo forte, mas como é que é isso? Deixa eu entender, porque do meu lado aqui eu preciso saber para a gente fechar um acordo.
Então aí são os traços de caráter funcionando no recurso. Então o papo aberto é o melhor caminho, mas não dá, às vezes está num ambiente com muita gente, às vezes está numa situação, ou às vezes você é o seu masoquista, né? O masoquista é um cara que para falar, ele não vai tomar necessariamente a iniciativa, mas se ele se sentir seguro e tudo mais, ele pode tomar uma iniciativa assim. Tem uma palavra código entre vocês. Aí sei lá, o gelo não pega fogo, né? Dá um exemplo. Então, quando falar isso daí, eu já, bicho, alguma coisa está pegando. E aí, meu bem, o que está acontecendo? Vamos trocar uma ideia? Alguma coisa está te incomodando? Você entende? As coisas têm que ser assim. O importante é deixar claro na dinâmica de casal que algo não está legal. E algo não estar legal não pode envolver em discussões. Porque se for ver a discussão, gente, discussão vai cair no triângulo dramático. Discutiu, criança entrou no jogo. Adulto conversa com adulto. Beleza? Então, tenham isso em mente. Façam seus acordos de casal, tá? E fundamental para vocês guardarem, vocês têm de ter claro o que vocês querem e os que vocês não querem de um relacionamento. Se vocês não tiverem isso claro, vocês vão ficando, e nós já estamos indo para 2 anos em pandemia, né? Estamos com 1 ano e meio, para 2 anos já praticamente, já passaram-se 2 anos, parece que foi ontem, e a vida, quando você vê, passaram-se 5, 10, 15, 20, uma existência em que você, o que não fez foi correr atrás da sua felicidade, do seu bem-estar, de se valorizar, de se sentir acolhida, simplesmente porque você não teve a conversa necessária na hora necessária. Seja para fazer a coisa entrar nos eixos, seja para a coisa desandar e você, adulto saudável, caminhar para a vida. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Porque essas coisas têm que estar claras. E sempre que possível, façam um balanço do relacionamento. Não é todo... Gente, não é DR. Pelo amor de Deus, vocês sabem que eu tenho aversão a esse negócio de DR. Desde quando discutir relacionamento serve para alguma coisa? Já começa com discussão. Discussão já não é. Então troquem DR por CR. Construir a relação, entendeu? Invistam. Façam um balanço. Entendam, olha, a gente está até aqui, como é que a gente se vê daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que é? Tem que ter horizonte, gente. Vocês vêm me falando muito em live de prosperidade e sexualidade. Um casal saudável, ele constrói coisas, ele cria laços, ele faz amizades, ele faz coisas e fazer isso dá tesão de vida, dá tesão para as pessoas querer viver e querer também ter sexo, querer celebrar a vida, e ao celebrar a vida, transar e tesão nas coisas, ele sente vontade de fazer mais coisas, e faz mais coisas, e assim é o caminhar de um adulto saudável. Assim tem que funcionar o caminhar de um adulto saudável. Se sua vida não está caminhando desse jeito, está na hora de perguntar, vamos fazer um balanço, vamos trazer para o prumo, e de novo, adulto conversa com adulto. Adulto conversa com adulto. Acha um caminho de conversar isso daí. E aí, voltando para o início da live, a história do início da live, se o seu par só trabalha e não olha para você, está na hora de você se questionar os motivos por que isso está acontecendo. Qual é o ambiente que vocês estão criando entre vocês, que está fazendo você viver na dor? Porque se você não tivesse... Se você fosse esquizoide, você não estaria assistindo essa live. Se o seu principal traço de caráter fosse o esquizoide, você não estaria se importando com isso. Por que você não estaria se importando com isso? Porque o traço de caráter esquizoide, ele não tem necessidade de interação. Ele fica no mundo dele numa boa. Então, não é o esquizoide que está na dor. Mas pode ter um oral na dor, porque precisa de contato. Pode ter um psicopata, se for naquela condição que eu falei. E aí também é complicado, porque a pessoa quer ter controle de relacionamento, só por ter controle também não é legal, mas isso precisa ser conversado. Pode ser o masoquista que quer sentir, mas não consegue falar, e pode ser o rígido que está com medo de se sentir trocado, traído, excluído. Então vocês têm que pensar nisso, gente. E guardem, para terminar a live. Quando a gente gosta de alguém, a gente sempre acha um tempo para passar com essa pessoa. Beleza? Então pensem sobre isso, reflitam. Qualquer dúvida que tiver, qualquer questionamento, quer entender um pouco mais sobre isso, me chama no direct, pode colocar um comentário aqui, me chama para Kleber, me explica aquela coisa, não ficou claro, sempre eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho mais, às vezes eu demoro um pouquinho menos, mas eu sempre respondo. Eu sempre respondo porque eu sei que as pessoas estão
ávidas por aprender. E às vezes a pessoa fica meio receosa, fala assim, ah não, cara, não vou incomodar o Kleber, não, pode me incomodar. Principalmente as pessoas masoquistas, não vou falar, porque eu vou... Ou então o psicopata, não vou falar com o Kleber, que se eu fizer isso com o Kleber, eu vou ficar em dívida com ele, e depois ele vem cobrar. Não, a gente já fecha o acordo logo. Você já vem me perguntar e já fala, cara, eu queria saber isso daqui e o que eu preciso fazer para você me responder isso daqui. Eu vou dizer nada. Se eu falar nada, é nada mesmo, não é jogo não. Tá bom? Morreu o assunto. Psicopata feliz, regras claras, a coisa está funcionando e assim sucessivamente. Beleza, gente? Prazerzão ter vocês aqui. Terça-feira que vem temos outra live, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de live também, manda no direct para mim, manda alguma coisa. Kleber, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, faça alguma coisa. Entrem em contato, interajam. Eu estou aqui, desse lado, sempre que possível, trazendo conteúdo que eu, na maioria das vezes, o que eu trago para vocês, gente, é coisas que eu levo no consultório, são coisas que eu levo nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, é um conteúdo que normalmente as pessoas me pagam para ter. E eu venho aqui tranquilo para entregar para vocês. Você faz análise de traço de caráter para saber a porcentagem de cada traço passado? Faço, sim. Quer saber um pouco mais como é que funciona? Manda um direct, eu sou analista corporal certificado, tenho 3 certificações diferentes em análise corporal. Tá bom? Então, quer saber um pouquinho mais sobre isso? Beleza. Gente, brigadão para vocês. Um beijão e até a próxima terça-feira. Tá bom? Um abraço, até mais.